Olá, estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do nosso podcast falando sobre Enneagrama, a dor e a delícia de saber o que é. E eu trouxe hoje aqui uma pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa que está num momento especial. Hoje fiquei sabendo que a chegada da Isis já está prevista para os próximos dias, então ela já é de um perfil que é muito amor e ela ainda está grávida, então assim, é o amor em pessoa. É uma pessoa muito delicada, né? Nós vamos ver nos outros vídeos outras demonstrações de ser um tipo 2, e a Carol vem então nos trazer essa contribuição. Como é ser um tipo 2, né, Carol? Como que é viver nesse corpinho, como eu digo? Como que é viver essa experiência de ser um tipo 2? Seja muito bem-vinda. Te agradeço pela tua disponibilidade, né? Nesse momento de tantos compromissos aí com a chegada da Isis. Então, fica esse registro dessa contribuição antes da chegada da Isis, né? A gente contribuir para um mundo melhor, para a Isis chegar no mundo melhor, é o que a gente quer. Tá bem, meu bem, seja bem-vinda. Obrigada, Kellen, pelo convite. Eu acho que é um momento muito especial, é um momento de muita reflexão também por tudo que a gente está vivendo, né, nesse mundo, essa loucura toda de pandemia. E aí o nascimento da minha primeira filha, Isis, né, que vem no próximo mês. E vai dar tudo certo, com certeza. E é isso, né, puro amor, assim. O tipo 2 já transborda esse amor. Por tudo, por todos, a gente ama muito, né? Eu mesma sou muito intensa, assim. Quando eu amo, eu faço de tudo pelas pessoas. Eu me jogo mesmo. Então, ser tipo 2 é muito bom, assim. Mas também tem aquele ladinho, né? Tu ama, mas tu sempre quer uma coisinha em troca. Pelo menos o reconhecimento. Coisa pouca, né? Olha o esforço que eu faço, É, eu já me dedico tanto. O que custa reconhecer, né? Fazer um elogio. exatamente. É aquela coisa, olha só como eu te trato, tu tem que me tratar assim também, né? Então tem esse lado que não é tão legal do tipo 2, né? Claro que é uma entrega, é tudo muito intenso, é muito verdadeiro, mas a gente também quer ser reconhecido, ser amado, como a gente ama, né? Tu quer pelo menos a mesma coisa. Para ser justo, né? Porque justiça é uma palavra que tipo 2 adora. Não me venham Ai, com injustiças, por favor. Qual que é a tua profissão, Carol? Conta pra gente. olha, falando em justiça, não é à toa, né? Eu estava pensando nisso hoje de manhã mesmo, assim, por que a gente faz essas escolhas na vida da gente, A né? gente acha que faz assim, tirou da cabeça, teve a ideia hoje, né? Tive essa ideia, vou Exato, fazer essa faculdade. Pronto. Nada exatamente. desse negócio de nada por acaso. Eu decidi hoje, assim, de forma espontânea. E aí, É. conta. Então, quando eu tinha lá os meus 17 anos, o que eu vou fazer da vida, né? E aí descobri o curso de serviço social. Me formei, então, em serviço social, sou assistente social desde 2010. E assim que eu saí da faculdade, eu prestei concurso, enfim, prova, né, para residência. Não é concurso, é prova para residência em saúde mental. Uhum. Então, eu tenho essa especialização em saúde mental também. Mas não é por acaso, assim. Eu acho que faz muito parte do meu perfil, assim. Uma assistente social que realmente quer lutar contra essas injustiças, que quer fazer com que as pessoas conheçam seus direitos, né? Que quer a emancipação dessas pessoas para que elas tenham uma vida melhor dentro da realidade de cada território que elas vivem, né? Então, não é à toa, mas eu não me dava conta disso até te conhecer e conhecer o enneagrama, que eu não fazia a mínima ideia do que era, né? Que Uhum. tipo? Que tipo o quê? Nem sabia que isso existia, Que que tipo? história é essa de tipo? Exatamente, e faz toda a diferença, né? Ah. E quando a gente se conheceu, né, Carol, que foi as minhas clientes, elas chegam sempre por indicação de alguém. Eu muito pouco
faço divulgação do meu trabalho, mídias e tal, porque a agenda está sempre bem obrigada e ela está abastecida por indicações, né? Então, a Carol, da mesma forma, é uma rede, né? É uma rede ou uma máfia, já nem sei mais, mas tá todo mundo junto. Não sei. A Carol chegou por indicação de uma cliente, que é a Fefa Morales, que é uma tipo 2 também. Tipo 2. E que eu vi uma demanda da Carol, e como o tipo 2, com o outro tipo 2, eles entendem até o que está nas entrelinhas, que eles usam muito a intuição, a sensibilidade, ela prontamente disse, olha, Carol, que eu posso te indicar o serviço da Kellen. Mas assim, né, eu acho que quando a gente conheceu, não estava muito claro que seria um processo de coaching que te ajudaria nesse momento que tu estava chegando na cidade e tudo mais. Mas, quando eu chego e começo a te escutar, e aí tem várias coisas ali, né? Ficam muito claras, assim, aquele sentimento de incapacidade, eu queria estar trabalhando, mas eu cheguei agora na cidade, eu não conheço ninguém, que é outra coisa que é horrível para o tipo 2. Como assim eu não conheço ninguém, não tenho 1000 amigos? Né? Como assim eu não estou me sentindo capaz de ajudar os outros, que é no trabalho? Né? Uma série de queixas que são situações que estavam te deixando insatisfeita, porque estava tocando nesses pontos principais, né? Dessas necessidades do perfil, assim. Então, vários indícios já no nosso primeiro contato de que a gente tinha ali um possível tipo 2. Mas a gente começa a caminhada e começa a fazer o processo e tu vai entrando em contato, né? E hoje, quando tu diz assim, a gente tem coisas boas, é muito bom amar, mas a gente tem um ladinho meio sombrio ali que a gente exige, aquele reconhecimento. Até isso, né? Por que eu tenho dias que eu fico magoada, que eu fico chateada? O que é que me estragou o dia, né? Às vezes pode ser só isso. Eu estava ali me dedicando, me esforçando, mas eu não via reconhecimento. Aí chega uma hora que azeda, como eu digo, né? A pessoa se estraga ali com coisas que, se ela for contar para a sua volta, as pessoas dizem, não, mas não está acontecendo nada errado. Tá tudo bem, eu não vi ninguém te machucar, não. Por que tá tão chateada? Né? Porque é muito particular, né? É muito dele, assim, bom, eu não... agora, esse outro dia que eu entrevistei a Ana Paula, ela dizendo, eu sempre estava ali à disposição da pessoa, eu resolvi ligar para a pessoa para convidar, para falar, e a pessoa vai e me diz assim, não, agora eu não posso, eu estou jantando. Nossa, como assim, né? São sutilezas que se tornam uns monstros, assim, né? Mas eu lembro desse nosso encontro, nesse nosso primeiro dia, assim, que era uma série de coisinhas que viravam monstros ali, né, de insatisfação. E como é que foi essa caminhada, Carol? Como é que foi para ti, assim? Foi muito interessante, porque quando eu cheguei, né, aqui em Pelotas, eu tinha um foco único, que era o trabalho. Eu não pensava em me conhecer, se eu tinha algum problema, como isso estava afetando a minha vida profissional também. Por que né, estava difícil de arrumar um emprego? Por que estava difícil de me colocar? Eu estava só focada nisso. E eu vou procurar um profissional para me ajudar a arrumar um emprego. Né? Foi isso, assim. E eu lembro que daí a gente teve a nossa primeira conversa, onde tu me explicou, assim, né, como seria o trabalho. E na minha primeira sessão, eu lembro que eu chorei, e eu fiquei com uma vergonha. Porque eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou na coaching e começo a chorar desse jeito? E não controlo. Como assim? Não controlo, num sentimento, né? E aí foi isso, assim, a gente deixou a questão concreta do trabalho não de lado, assim, porque isso estava também no meio, mas tinham coisas muito mais profundas para ser trabalhadas do que isso. E que decidir ou achar o emprego exatamente dependia de resolver essas questões primeiro, né, Carol? Total. Sabe E que, desculpa, mas assim, ó, 90% dos casos, eu falo 90%, mas é porque só para dizer que é muito. Quase todos os processos começam com um pedido de algo concreto. Eu quero emagrecer, eu quero mudar de casa, eu quero algo concreto, né? E tranquilo.
Tranquilo porque é onde a pessoa consegue identificar que algo não está bem, que precisa ser mudado. É ali que ela consegue acessar isso, que é quando a gente, é o primeiro degrau de percepção da mudança, né? Quando a gente olha para o ambiente, para algo físico, concreto, e diz, olha, algo aqui não está legal, precisa ser mudado, né? Esses dias uma pessoa dizia assim, não, eu não acho certo que a pessoa se transforme porque ela quer ter mais resultado na empresa, por exemplo. Tá? Ah, a pessoa te procurou porque ela queria ganhar mais dinheiro. Sim. Ah, e aí ela descobriu que ela tinha que ser uma pessoa melhor. Sim. Foi isso. Eu acho maravilhoso. E aí ela vai mudar porque ela tem um interesse material. Eu digo, pensa comigo. Vamos criar um cenário, né? Se a gente começa a estudar um pouco da questão da abundância, se a gente vai acessando um pouco mais essas informações, a gente descobre que, assim, não tem outro caminho, entendeu? Se pode construir patrimônio e perder patrimônio 20 vezes. Se tu não entender que a lei da abundância está linkada com outras coisinhas legais também. Dentre elas, eu ser uma pessoa melhor. Eu cuidar das outras pessoas, por exemplo, né? Uhum. O período da escravidão já acabou, onde a gente explorava pessoas. Hoje a gente constrói resultados incluindo as pessoas, inserindo as pessoas, desenvolvendo pessoas. Aí a gente pode enriquecer o quanto que quiser. As grandes fortunas aí das redes sociais, que eu posso dizer, dos canais de YouTube, pessoas estão promovendo outras pessoas e eles estão enriquecendo. Né? Mas tem toda, eu quero ficar milionário. Tá, eu quero ficar milionário. E aí, tirando a Mega Sena, que outras opções eu tenho? Trabalho que inclui pessoas, né, promover essas pessoas, e aí tu vai construindo. E isso, claro, um tipo 2 olha para isso e diz, isso é básico, né? Sim. Agora, quando ele chega num cenário onde isso não é respeitado, onde ele vê as pessoas sendo exploradas, né? Ele adora proteger os mais frágeis, né, Carol? Então, vai ficar mobilizado, sim, com injustiça, vai ficar incomodado com uma série de coisas. Mas, então, não foi um processo fácil, né? Foi bastante intenso, assim, foi bem mais profundo do que só a gente procurar um emprego, né? Total. E o que tu acha, assim, que foi mais contribuição para ti, assim, saber o teu perfil? O que tu acha que mudou, assim? Eu acho que mudou a forma como eu encaro a vida mesmo. Como eu encaro cada problema, como eu encaro minhas mudanças de humor. Né? E aí tu... Primeiro respeitando elas, né? Primeiro respeitando elas. Claro. Eu já sei que eu sou do drama, né? Eu gosto de um drama. Eu sofro, tudo dói. Então eu já relaxo, porque eu sei que isso também é do meu perfil. Né? Que isso não tem nada a ver com a outra pessoa que foi grosseira, mas foi como eu recebi isso. Exato. Né? A forma que eu enxerguei isso. Então não tem nada a ver com o outro, é comigo mesmo. Então isso fez toda a diferença. Porque daí também tu passa a respeitar a opinião do outro, porque a gente também é muito orgulhoso, né? Eu, pelo menos, sou muito orgulhosa. Mas o tipo 2, ele é muito orgulhoso. Às vezes, eu até nem peço favor. Eu, às vezes, estou me quebrando para fazer uma coisa. Mas eu prefiro nem pedir para não correr o risco da pessoa me dizer amanhã e eu me estressar porque eu queria a ajuda dela hoje, entendeu? Sim. Então... Dependendo porque assim, o 2, ele não pede ajuda a qualquer hora, na primeira hora que ele sente necessidade. Ele gosta de resistir um pouquinho. Eu digo que é um tesão que ele tem, uma satisfação que ele tem de saber que ele resistiu mais um pouquinho. Né? Então, assim, ele teve que se esforçar mais um pouquinho, tá? Então, ele tá dando conta, ele adora, ele tá bem. Aí, então, quer dizer que ele vai pedir ajuda quando a coisa já tá ralando o joelho, já tá machucando. Aí, se ele, nessa situação, ele chega para pedir ajuda e a pessoa ainda diz que não vai dar, aí acabou o dia. Sacanagem, né? Aí, eu demorei para pedir ajuda. Acontece que a pessoa lá não tá acompanhando esse processo, não tá sabendo que você está resistindo, não sabendo nada disso. Inclusive, assim,
Tem algumas queixas de tipo 2 que é assim, ai, a minha melhor amiga que eu sempre ajudo, tô sempre ali com ela, poxa, aquele dia eu tava super mal e ela nem aí pra mim. E eu digo, olha, primeiro que assim, ó, quem usa a capa de Superwoman ou de Superman é você. E ela olha pra ti e diz, que bom que eu tenho uma amiga que usa essa capa. Você acha que ela vai se achar maior do que tu pra te ajudar? Não, ela seria um desrespeito. Quem usa a capa de Salvadora do Mundo é você. Então, ela não vai perceber ou achar que não. Olha para a Carol e diz, Carol dá conta, a Carol se vira, que isso. Ela está sempre lá, meu. Então, demora até para a gente perceber que o 2 está precisando de ajuda, porque a gente olha para eles, essa é a pessoa para quem eu peço ajuda. E tu sabe que nessa minha nova versão agora como mãe, isso é muito louco também, né? Porque eu, enfim, tô com 9 meses de gravidez, eu tô com uma barriga gigante e eu só falta subir em árvore, assim. E as pessoas, não, eu te ajudo. Não, mas eu sou uma grávida muito ativa. Eu sou ótima, eu vou. E eu ainda falo, vocês viram como eu sou uma grávida, assim, exemplar? Que gosta de fazer um esforço, né? Ao invés de aproveitar um pouquinho, sabe, dessa fase, eu sei que eu vou me arrepender depois. Depois poder ser cuidada, né? Se permitir ser... Uma dificuldade? Dificuldade, não, peraí que eu faço. Não, mas aqui, ó, eu consigo fazer tranquilamente. Que difícil, Né? hein? Imagina quem quer chegar perto para cuidar, não acha muito espaço. Mas tem essa coisa que você estava dizendo, né? Ah, tá, mas a hora que eu peço, eu também não estou preparada para ouvir um não, eu quero agora. Eu nunca peço. Quando eu resolvo pedir, não vai me dar, né? Então ele tem isso, assim, eu tenho observado que nos meus atendimentos, assim, tipo 2, ele é mais, como tu disse, ele gosta de um drama, ele não racionaliza as coisas, então ter uma ajuda externa para ver, para olhar para aquilo, para não entrar tão no drama, né? Querem, olha, aconteceu tal coisa, não sei se eu não estou dramatizando, me dá uma ajuda. Uma solicitação dessa do tipo 2 é aquele assim, ó, esse aí tem que atender primeiro. Esse aí eu tenho cuidado de não negligenciar um pedido de ajuda do tipo 2. Porque eu sei o quanto aquilo é valioso, entendeu? O quanto ele realmente, assim, ele está pedindo, porque ele está precisando em grau máximo, assim. Então, eu tenho esse cuidado. Entende? Sim. E quando a gente conhece a pessoa, né? Quando aos pouquinhos a gente vai compartilhando com quem está no nosso entorno, as pessoas vão entendendo isso, elas não vão, né, dizer, não posso te atender agora porque eu estou jantando. Ela está dizendo um não como se fosse uma coisa banal, né? E não, a pessoa está ali, aquilo está valendo 3.000 pontos, assim, agora ou nunca. Né, Carol? Exatamente. Tu compartilha, assim, com as pessoas do teu entorno essa função do teu tipo? Como que é isso? Olha, é que as pessoas do meu entorno, elas não estão nesse mesmo processo que eu. Então, muitas vezes eu falo de outras maneiras, assim, do que tipo, enneagrama, porque eu não sei se elas vão entender dessa forma. Mas, assim, ó, de maneira simplificada, eu diria, não, olha, eu sou o tipo de pessoa que não aceita ajuda. Explicaria isso, assim, entendeu? Mas Sim. Tu pode insistir que se der te esforçar um pouquinho, eu vou deixar tu me cuidar. Mas tu sabe que até isso eu tenho dificuldade de poder falar isso, assim. Ainda não tá fluindo por quê? assim. Porque eu acho que ela tem que enxergar. Óbvio, eu não fico Entendeu? Eu não fico esperando as pessoas me pedirem ajuda para ajudar. E aí eu acho que eu não tenho que explicar, mas olha só, né? Aí é difícil conviver com uma pessoa assim. mas é que assim, é bem isso, ó. Como ele não espera, ele entra numa sala, eu tinha um estagiário que era assim, coisa mais querida, eu tinha que me cuidar e bem esse estado de presença, assim, ó, porque ele não perdia uma chance de tentar me carregar, sabe? De querer ser o que cuida de mim, né? Ele tinha 17 anos na época. E aí, então, eu fazia assim, ó, vou fazer uma reunião na minha sala, vou fazer uma ligação, eu fechava a porta para não ter, ele não ficar sabendo se eu estava em apuros, alguma coisa assim. Mas ele sempre pegava, né? Porque esse negócio de parede, porta, para quem trabalha com sensibilidade, é só uma questão... Não é barreira. Não é barreira. Então, não. Ele já passava na minha porta, assim, me olhava e disse assim, posso te dar um abraço? Aí eu digo, tá.
Já vi que ele pescou alguma coisa, né? Aí vinha e me abraçava, assim, dizia, ai, eu tô te achando tão preocupada hoje. Ele já vinha querer, né? E eu dizia, olha aqui, meu amorzinho, tá tudo bem, não te preocupa. Aqui quem cuida do Leme sou eu e quem cuida de ti sou eu. Pode ficar tranquilo que tá tudo bem. Não, não, tudo bem. Isso é uma coisa que ofende um pouquinho o dois. Ele quer dar amor, ele Sim. quer cuidar e tu tá dizendo que tu não quer. Uhum. Né? Aqui tem até para dizer se não tem que ter jeitinho, porque senão ele se ofende. Como assim eu tô vindo aqui te cuidar, eu preciso te dar o meu amor e tu não quer, né? Uhum. Mas eu tinha esse cuidado, assim, porque o que que ele fazia? Ele ficava tão voltado para os outros que ele não fazia parte dele, entende? Ele acabava, óbvio, ele cuida dos outros primeiro, depois dele. Então a pilha de coisas dele para fazer estava sempre crescendo e eu tinha que estar cuidando para passar novas tarefas, por ele ser tão solícito, porque ele nunca dizia não. Ele ia dizer sempre que ele podia dar conta. Claro, pode me passar. Só que todo mundo também pedia coisas, né? E aí ele estava sempre assoberbado, assim. Então, É. para quem está na volta, quando a gente começa a conseguir compartilhar isso, né? Como que eu funciono, como que é mais confortável para mim. E as pessoas que nos amam, elas adorariam saber mesmo, né? Tem uma fórmula para lidar com essa pessoa, porque eu nunca sei para que lado ela vai, né? Com o Exato. passar do tempo, a gente vai reconhecendo os padrões e vai aprendendo a lidar, né? Mas quando a gente consegue compartilhar, assim, a gente vai dando esse respiro, assim, com calma, né? Óbvio que onde eu trabalhava, todo mundo sabia o seu perfil, sabia o meu, e a gente conversava muito sobre isso para não ter melindres, né? Para não ter ninguém magoado, nem coisa nenhuma, né? Se respeitava muito o espaço do outro por saber, olha, o perfil dessa pessoa e tal. Era muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. Trabalhar numa empresa que todo mundo sabe o seu perfil é o Ah, é. paraíso. É outra vida, né? É outra. A gente não Ah, briga, não. a gente não briga, a Porque gente. daí se respeita mais o espaço do outro também, né? Olha, até aqui eu posso ir com essa pessoa. É, Depois disso, não. e tu percebe assim, não sei se tu percebe, tá? Mas a característica do dois, essa sensibilidade, isso, esse exemplo que eu estava dando desse menino, de às vezes ele acaba até sendo invasivo, porque ele quer tanto estar lá dentro do espaço do outro, porque ele sente a outra pessoa, ele sabe, realmente ele sabia que eu estava precisando de um abraço, entende? Ele não Uhum. estava errado, né? Mas ele acaba, assim, quando vê, ele tá lá na vida do outro, né? Não sei se tu te percebe fazendo isso. Alguma vez te percebe? Eu percebo e às vezes eu tenho que tomar o cuidado porque eu faço isso com pessoas que eu não tenho muita intimidade. E aí a pessoa acha estranhíssimo quem é essa criatura que está chegando aqui agora e querendo tratar de um assunto tão íntimo. E sendo que eu mal conheço. E aí é E eu super leve, tenho. né? Quando tu vê, já foi. Não, porque para mim é bem tranquilo, entendeu? Chegar e falar sobre, ai, o que que tu tá sentindo, o que que eu tô sentindo, porque eu também posso falar o que eu tô sentindo, Tá tudo certo. né? É tranquilo. Mas é isso, a gente invade, sim. Eu acho que a É. gente invade bastante o espaço do outro. E essa coisa a questão da sensibilidade, né, Carol? A gente fez um outro curso, ou um treinamento, enfim, que a gente participou juntas, que foi do Sagrado Feminino, e onde se trabalhava bastante essa questão da sensibilidade. Eu sou um teórico, a Carol é emocional. Uhum. Um teórico, ele quer primeiro entender, só para as pessoas entenderem a diferença, né? O teórico, ele quer entender qual a programação, aonde é que vai essa tal de emoção, essa sensação, onde é que fica a intuição, qual gaveta eu boto, né? Ele fica querendo mapear isso. O emocional já foi, já conectou, já sentiu, já experienciou aquilo, por quê? Porque as experiências realmente evolutivas, a gente acessa elas pelas emoções, né? Não é através da Uhum. razão. A gente vai ter muito, muito, muito conhecimento, tem muita informação disponível hoje na internet, por exemplo, né? Mas o que não faz sentido, o que não vem para a emoção, a gente não assimila, né? E o emocional, ele já está ali com aquele coração, assim, radar, né? Conectado. Conta um pouquinho dessa... Porque tu também te surpreendeu um pouco com isso, né? Com a Muito. tua sensibilidade, né? Muito, isso também foi uma surpresa para mim, porque eu sabia que eu era uma pessoa sensível. Mas uma coisa que também eu acho que faz parte do perfil é que a gente se joga de cabeça mesmo.
né? Se eu tô participando de um momento que é pra gente viver, eu vou viver tudo que aquele momento necessita que eu viva. E aí, nossa, foi uma loucura, né? Eu comecei a perceber coisas que eu nem sabia que existiam, porque realmente eu me joguei, tanto que eu ainda continuo no círculo esse ano. Continuo no Sagrado Feminino, porque foi muito importante para mim. E é isso, é puro sentimento, é se jogar sem medo de ser feliz. E aí passei a me conhecer também, né, de uma outra forma. Dar Enfim. espaço para essa sensibilidade, né? Porque na verdade ali a gente também está aprendendo a exercitar, entrar em contato com isso, mas eu digo num ambiente seguro, né? Com um grupo legal, com pessoas que sabem trabalhar isso, e aí a gente encontra outras tantas mulheres que também têm a sua sensibilidade mais apurada, ou também estão se descobrindo. Chegam umas mais duras, assim como eu, né? Que fico querendo, tá, aonde que firma essa coisa toda, né? Mas só para trazer também uma informação técnica, nós temos os 3 centros de inteligência. Eu tenho, a Carol tem. Centro teórico, centro emocional e centro ativo, que é aqui na nossa barriguinha, né? Centro de geração de energia. O que acontece? Na formação da nossa personalidade, até os 12 anos, a gente, em algum momento da vida, nada traumático, nada que seja visto como algo ruim, né? Mas algum evento que a gente presenciou e a gente interpretou aquilo que estava acontecendo usando mais um centro do que outro, né? Então, a gente escolhe, ou a gente se sente mais confortável diante daquela situação, pensar sobre, ou sentir, ou agir. E aí acontece o que a gente chama de desequilíbrio dos centros. A gente tem os 3, mas a gente acaba se especializando em um deles, né? Então, o centro de inteligência que a Carol é especialista é o centro do coração, o centro emocional. Eu sou o centro da razão. O que acontece? A gente usa um, que é o predominante, tem um segundo, que é o suporte, um apoio, e tem um terceiro, que é reprimido. O reprimido é o que a gente menos usa, né? E o centro da Carol, o tipo 2, ele é um emocional, com apoio no ativo, e a última coisa que ele vai fazer é pensar. Exatamente o que eu estava descrevendo agora. Eu senti, aquilo faz sentido, me jogo, vou para a ação, e a última coisa que eu vou fazer é querer racionalizar isso, né? Vou ocupar a maior parte do meu tempo sentindo isso e vivendo isso, né? Quando eu sempre digo, né, nos meus processos, a maioria das pessoas que eu atendo não são teóricas. Eu acho que a grande contribuição que eu faço é levar um pouquinho dessa estrutura mais racional, levar essa informação, organizar as coisinhas na prateleira, né? Bota aqui, acha um lugarzinho para cada coisa. Então, por isso que eu acho que dá essa combinação legal, sabe, Carol? E óbvio, né, que eu aprendo muito, assim, eu sou muito grata por tanto coraçãozinho que eu tenho na minha volta, né? Que se o meu coração, por acaso, não estiver funcionando bem, eu tenho vários HDs externos para me dar a tradução daquela realidade que eu percebo só sobre um ponto de vista racional, né? A gente troca bastante, assim, eu acho que nesse aprendizado. O que me traz uma outra pergunta, né? Tu deve ter percebido, assim, claro, tem o nosso grupo das deusas, que é um grupo de clientes minhas que a gente faz eventos com regularidade, pessoas que a gente já se aproximou um pouco mais. Tu reconhece ali quem é do tipo 2, quem é do outro tipo e tal, né? Mas, assim, na tua experiência com outras pessoas, como é que é pra ti? Tu reconhece essas pessoas? Tu reconhece outros tipo 2? Tu enxerga isso? Eu não cheguei a fazer o curso de Enneagrama. E eu Vai ter acho outra que turma. isso ia me ajudar muito. Vai ter outra turma. Mas uma coisa que eu reconheço, para além dos tipos, que para mim me facilita, é a questão do instinto. Isso eu vejo na hora. Eu penso, esse é um sexual. Não, esse aí é social. O meu marido mesmo é autopreservação. E eu, tá tudo bem, né? Tá ali, ó, estocando mantimentos. Caso ocorra alguma coisa nessa pandemia. Então, eu já E ele precisa, né? E ele precisa disso. Não, ele precisa se organizar. Os instintos, né? Pra gente aproveitando o gancho. Ótimo, Carol.
A gente trabalha, estuda e descobre que existem 9 padrões de personalidade, as 9 emoções do Eneagrama, tá? Aí trabalhamos assim, né? A fundo, tem muito detalhe, cada tipo tem as variações de estresse, de equilíbrio, enfim, N coisas para estudar. Depois que a gente estuda tudo isso, chega para mim um professor e diz assim, pois é, isso é só 1% da coisa toda. Porque a gente, enquanto serzinho aqui, a nossa parte biológica, né, a formação do nosso cérebro reptiliano é muito antigo. E é lá que tem os registros do nosso lado bicho, do nosso lado instinto, né? E esse negócio de emoções, isso é coisa moderna, isso aí, né, foi a última parte aqui que construíram, a gente está tentando lidar com esse negócio. Bom, o que quer dizer que instinto é uma coisa que quando a gente vê, já foi. Aquilo vem antes de pensar. É instinto. Antes de eu pensar sobre aquilo, eu já tenho essa manifestação. Então, existe o instinto social, né? Eu gosto de brincar com os bichinhos, né? Final da tarde, 6 da tarde, daí aquela bando de andorinhas, assim, aquele grupo, né? Assim, eu digo, elas não combinaram, elas não marcaram o WhatsApp ali, galera, a gente se encontra às 18 horas para aquela última revoada. Não, aquele é instinto social, é instinto. Quando vê, elas estão todas reunidas fazendo aquilo que elas fazem todos os dias, né? E a pessoa que tem um instinto social predominante, ela se energiza no grupo. Ela se sente bem em estar ali trocando e compartilhando e sentindo tudo isso, e sentindo todo mundo. Eu digo que é uma habilidade, eu admiro, porque eu não tenho ideia do que seja administrar, já que sou um perfil controlador. Imagina, como que administra esse monte de sensações, né? E ali está um social predominante super confortável. O autopreservação, eu gosto de trazer o camaleão, né? O camaleão, quando vê o perigo, muda de cor. Instinto de autopreservação. De novo também, não precisou pensar sobre, né? Vai lá e reage. E o sexual, que a gente também pode pensar assim, num leão, né? Com as suas leoas e protegendo aquele território e aquela coisa toda. O instinto sexual tem essa energia mais para fora, mais de expressão, né? De força, assim. Então, a gente vai ter, nesses 3, nós temos também os 3 instintos, porém, da mesma forma, a gente tem eles em desequilíbrio, né? A gente fica mais craque em um deles, se familiariza, se sente melhor usando ele. Então, vai ter esse predominante, que no caso da Carol é o... Social. Total social. Nós entrevistamos já uma tipo 2 sexual, é outra vibe. É outra vibe. Diferente. Até como ela chega no ambiente, né? A gente viu ela chega, né? O instinto sexual chegando, né? Social chega se harmonizando com todo mundo, né? E aí, galera, todo mundo bem? Mas tem que estar todo mundo, não pode estar um só, né? Tem que estar com todo mundo. Aí, o autopreservação, que é o teu em equilíbrio, né? Isso. Né? Então, é social predominante, autopreservação. E o teu reprimido é o sexual, né, Carol? Bem reprimidinho. O que quer dizer? Assim como o predominante é esse que é uau, né? Chega engolindo todo mundo, o sexual reprimido vai ser essa pessoa que tem essa fala mais calma, mais tranquila, né? Vai ser mais ponderada, porque tem essa energia do sexual mais quietinha lá, né? Mas então tu percebe as pessoas pelos centros de instinto mesmo. Ai, percebo e facilita muito, assim, sabe? Antes me irritava certas coisas, principalmente com as pessoas mais próximas, enfim, que vivem com a gente, né? Mas que mania disso, mas que mania daquilo. Não é instinto da pessoa. A pessoa nem viu o que fez. Não, é mais forte, para a pessoa é importante, né? Ai, vai que aconteceu aqui, é para uma emergência. Essa emergência pode acontecer daqui a 10 anos, mas eu vou estar preparado para isso. Ai, mas que abuso, não, isso para a pessoa realmente é importante, né? O autopreservação, Carol, o autopreservação reprimido, o dominante, como tu tá descrevendo, tá? O reprimido é aquela pessoa que se joga, assim, que nem os nossos instrutores lá da palestra, ele dizendo que ele era a autopreservação reprimida e a esposa também. E eles, bom, então a gente olha um para o outro e diz assim, vamos a São Paulo fazer aquele curso que a gente não tem como pagar, a não ser parcelado no cartão, e a gente vai se ralar. Vamos? E ela diz, vamos!
Ai, que delícia! Que mané pensar no pior, entendeu? Vamos que a gente vai resolver. Esse é o reprimido, né? Tem gente que adora fazer, acha massa a vida ser assim, entendeu? Curte. Ó, lógico, às vezes coloca até em situações de aperto, mas porque faz isso espontaneamente, né? Não racionaliza, é instintivo. E o sexual, como o meu sexual é reprimido, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de dar uma opinião contrária. Porque às vezes eu fico, ai, como é que eu vou dar uma opinião contrária? Porque essa pessoa, né, daqui a pouco não vai gostar mais de mim. E isso é importante para mim, que as pessoas gostem de mim. Ser querida, então eu né? não vou lá dar uma opinião contrária. E às vezes tento agradar. E eu vejo que o meu sexual tá lá, deixado de lado, né? Que eu não chego, ó, vai ser Falta assim, assim. aquela explosão, aquela coisa do território que a gente estava falando do leão. Não, eu vou te dar aqui, né? Mas assim, a graça disso tudo, a gente vive melhor com a gente mesmo, uma vez que a gente entenda que isso, né, não é uma deliberei que vai ser assim. Não. Né? Tem toda uma construção para a gente chegar nesse ponto, né? Tem uma terapeuta que é uma pesquisadora do Enneagrama, que é a Yara Cunha. Ela constela os centros de inteligência e os instintos para assim, a busca da harmonia desses 3 centros de inteligência e dos 3 instintos para que a gente possa ter um maior equilíbrio, né? Ali onde tu sente falta do sexual, para que isso possa estar mais harmônico e tu poder acessar ele, porque é algo nas tuas crenças, nos teus valores, como tu estava descrevendo, eu não vou ser tão incisiva porque eu vou magoar. Isso. Então eu acabo aprendendo a não fazer, mas sinto falta, às vezes sinto que era isso que tinha que ter feito, né? E o propósito do estudo do Enneagrama, claro, a gente se especializa em áreas, né? Mas o objetivo ao final da vida, eu espero que lá pelos 100 anos a gente possa se falar de novo e ver que a gente conseguiu, é a gente ter acesso aos 3 centros de inteligência e aos 3 instintos e às 9 emoções que nós temos também, todas, a gente ter acesso a eles quando precisa, quando aquela situação demanda que seja o instinto sexual que venha resolver. Que não, olha, aqui, imagina eu sou sexual, um social reprimido, 6 contrafóbico, 8 de luxúria e 2 de orgulho, social reprimido, passa por cima, com todas essas cargas aí, 8, 6 e tal, e ainda não considera o outro, passa por cima, nem viu. E quando eu fui sair da caixa lá em 2012, que antes eu fazia tudo isso, era explosiva e tal, e realmente nem via, não tinha, não tem consciência, não tem imagem mental de como era antes. Eu só sei que as pessoas não gostavam de mim, mas o que eu fazia não tenho, assim, registro. Fiz o curso do Enneagrama em 2012 e comecei a perceber o quanto eu causava aqueles desconfortos, né? E aí fiz um curso, que é o curso do Dale Carnegie, como fazer amigos, ó, vamos socializar um pouquinho, como fazer amigos, influenciar pessoas, um curso de relações humanas. Que, claro, quando eu descobri o meu social reprimido, eu disse, claro, o que me curou foi aprender a ser gente. Óbvio, a socializar, né? E aí, bom, agora, considerando que o próximo existe, eu já não consigo passar por cima. Entende? Eu não consigo fazer mais como eu fazia, porque agora eu incluí, eu desenvolvi um pouquinho esse meu centro, esse meu instinto social, né? Que é o que a gente não consegue mudar a ordem deles, mas a gente consegue melhorar o desempenho de cada um no seu lugar. No caso, o meu reprimido, eu consegui que ele ficasse um pouquinho melhor na fita. Como eu digo, passei a aprender a ser gente primeiro, para depois... Mas é que conhecimento é tudo, né, Kellen? Eu acho que o conhecimento... É uma oportunidade, né? Não, transforma a vida das pessoas, né? Quando a gente não sabe disso, a gente leva no automático a nossa vida, como a gente se relaciona com as pessoas. E eu acho que quando a gente passa a se conhecer, nossa, a gente também passa a se respeitar mais. Eu, pelo menos, passei a me respeitar mais, sabe? Saber dosar um pouco as minhas emoções também, já que sempre foram muito à flor da pele, né?
respeitar o outro, me respeitar, fez muita diferença, assim. Eu saber meu tipo, né? Que legal. E agora a gente tem um serzinho chegando aí. Ai, meu Deus. Vão aproveitar para cutucar a curiosidade das pessoas, né? Gente, tá, a gente está chegando no mundo, no planeta. A nossa porta de entrada é a nossa mamãe, né? E a nossa mamãe já tem um tipo lá, que é o jeito dela. O papai tem o jeito dele, né? E aí? O que tu acha que tu... Até onde tu acha que tu influencia? Ai, eu acho que tanto o pai quanto a mãe influenciam muito, assim, pelas nossas crenças também, né? Ai, cuida aqui, não te machuca lá, tem que comer isso para ser saudável, né? Eu acho que isso também influencia muito, essa carga dessas crenças que a gente carrega, que também já vem dos nossos pais, né? Mas o bom disso tudo é que, se conhecendo, a gente também pode curar, né? Eu já pude curar muita coisa, assim, que eu espero não passar para ela, das coisas que eu vivi, enfim, né? Que não foram tão boas. Então, eu acho que tem uma influência grande, assim. Embora a personalidade dela, tudo vai ser construído com as vivências dela, como ela enxerga esse mundo, né? Exatamente. Como que ela vê esse pai, como que ela vê essa mãe, né? Como ela que ela pode, interpreta. ela pode ver uma mãe super cuidadora e ela interpretar que aquilo é sufocante. Isso, Ela pode exatamente. ver uma mãe super liberal e dizer que a mãe foi negligente. A gente sabe disso, né? Nunca a gente vai saber o que exatamente ela vai enxergar disso tudo que já está ali, né? Não sabemos o que vem com ela, né, para ser vivido e qual é a lente que ela vai desenvolver, né? E uma coisa, né, que ela ia poder respeitar. Eu percebo dentro da minha profissão, assim como assistente social, que muitas vezes as crianças, elas não são valorizadas e nem ouvidas. Né? Esse discurso, não, porque criança, tá falando não, mas não dá importância porque criança. Eu acho que poder valorizar esse sentimento e o que a criança traz vai tornar um adulto responsável também com sentimentos, com seus sentimentos, com os sentimentos do outro, um adulto que se valoriza, que se respeita, né? Porque a gente tem que dar valor para o que é falado, porque é sentido, enfim. Sabe que essa questão da criança me surpreendeu um pouco, assim, né? Que historicamente é muito recente a ideia que a gente tem de considerar uma criança. As crianças eram fotografadas, não, mas elas eram registradas em imagem. Não havia o desenho da criança pequena. Ela sempre era desenhada como um adulto. Ele era mais um ser. Não tinha esse entendimento de que o desenvolvimento humano acontece de tal forma, até tal idade, essa coisa toda, assim, né? Um dia alguém tirou para estudar uma criança e ver como é que ela aprende, em que idade que ela desenvolve, como é que um bebê se desenvolve, por que de 0 a 1 ano tal coisa é importante, tal estímulo é importante, né? Então, isso é muito novo em termos de históricos, assim, né? A gente acho que a cada geração, a minha geração ainda apanhava. Hoje eu já vejo que eu vejo e concordo, pelo amor de Deus. Não sei como é que a gente batia numa criança há tão pouco tempo. Para né? ensinar, né? Ensinar o quê, né? Não aprendi nada com palmada, entendeu? Nada. Tem que apanhar, mas eu não aprendi nada. Entende? Mas, enfim, tu tá ensinando o quê para aquela criança, né? Que o maior bate no menor, que o mais forte pode ser ignorante, porque é quando tu não tem argumento que tu bate. Hoje em dia, tu já não conduz a história com uma criança com agressão. A criança já vai te questionar, vai dizer, por quê? Porque eles também estão mais presentes. Então, enfim, acho que a gente conversou bastante, acho que tem bastante coisa, não tem como esgotar esse tema. Eu conversei com várias tipo 2 e conversei coisas totalmente diferentes com cada uma. Acho que cada uma tem a sua energia mesmo para contribuir com esse projeto. A ideia é levar para as pessoas a experiência de ser o tipo, né, de se ver com essa consciência dessas características, né?
porque a gente sabe muito bem a diferença de quando a gente não sabia, a cegueira que a gente vivia, e hoje como é possível administrar isso, né? Antes a gente estava a serviço do ego e agora o ego é nosso suporte, né? Eu solicito aquelas habilidades, aquelas características e coloco elas a meu serviço, não o contrário. Né? Não eu tô aqui refém de uma emoção que eu não sei nem de onde saiu. Sair batendo porta e fazendo loucura e nem sei porquê, nem sei como me desculpar pelo quê, pelo meu rompante. Né? Então, é isso que a gente quer contribuir. Carolzinha, sem palavras. A leveza, assim, ó, chazinho de camomila essa conversa. Coisa boa, adorei também, foi um prazer. Eu desejo, assim, a gente já tive a honra de ficar sabendo quando esse bebê foi concebido, assim, né? Quando ele chegou, quando tu anunciou, eu estava junto. E sabe que eu desejo as melhores energias para esse momento, essa criança abençoada que está chegando nessa mãezinha, assim, tão já melhor preparada, né? Sim. Felizmente a gente tem a evolução nos permite isso, né? Que a cada nova geração a gente vai estar ficando cada vez melhor. Então que seja, a gente em breve já te veja com esse bebê lindo nos braços aí, bem linda. E a gente vai seguir conversando. E eu tenho certeza que tu depois vai ter muito a contribuir na nossa outra rodada, que a gente vai fazer falando só sobre relacionamentos. Nossa, adoro essa parte. Rende, né? Essa parte rende. Nossa, Mara, pode contar comigo. E aí, então, a gente volta a se ver, tá bem? Eu agradeço a todos. Até o próximo episódio. Encerrando aqui a gravação. Um abraço.